muito do que vai para a TV, para a revista, é uma coisa muito abrangente. Então a numerologia é uma técnica de autoconhecimento que ajuda as pessoas a alinharem os potenciais delas, o propósito de vida. Sempre que você entra 3 vezes em um mesmo número, você tem uma sobrecarga daquilo. E tem muita gente que promete uma mudança de assinatura vai anular suas energias negativas. Isso não tem nenhum fundamento. Não tem nenhum fundamento. E é do desafio, é da dor de crescimento que a gente consegue progredir. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevista com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma personalidade nova, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Vem com a gente! Você gosta de número? Então fica com a gente que eu hoje tenho a grande satisfação e o prazer de receber aqui para conversar comigo uma pessoa que é especialista em número. Que especialidade é essa em número? Você vai saber daqui a pouco, porque é com Marcos Paulo Cardoso que eu vou conversar. Paulista de Taubaté, formado em Ciências Biológicas e Numerologia Pitagórica. Marcos Paulo, é um prazer recebê-lo, é uma satisfação, queria agradecer pela tua disponibilidade e generosidade de aceitar o meu convite. Quero que você se sinta em casa, a sala é sua. Muito obrigado, Zé, obrigado, produção. E olha, você falou de quem gosta de número. Muita gente não gosta de número, mas quando a gente fala de numerologia, as pessoas se interessam muito, porque a gente não olha os números como quantidades, a gente vê qualidades nos números e vai traduzindo isso para as pessoas. Pois é, então foi isso gera muita curiosidade. Foi justamente por isso que eu fiz essa provocação. Viu só? Porque não é desse número que a gente vai falar, a gente vai falar de um outro sinal, de um outro sentido, de um outro significado do número. Não é aula de matemática, é numerologia. Numerologia. As pessoas fogem da matemática, inclusive eu fui fazer biologia porque era um curso que não tinha matemática. Chegou lá, tinha estatística, tudo é matemática. Tudo, a matemática está em todo lugar. Tudo é matemática. Mas na numerologia a gente consegue ver além da matemática. E na verdade, as pessoas que estão assistindo, talvez elas tenham uma habilidade matemática superior à minha, à nossa, porque na numerologia a gente usa a adição, a gente transforma os números e utiliza eles do 1 ao 9. Então a gente não usa grandes operações. Pois a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque eu costumo começar a entrevista antes de entrar no tema, antes de entrar na história do entrevistado. Eu costumo pedir para essa pessoa contar um pouco quem é essa pessoa que está aqui. Quem é Marcos Paulo, de onde vem, de onde nasceu, família, percurso, para poder depois a gente chegar no profissional Marcos Paulo Cardoso. Certo, olha, eu tenho 35 anos, mas eu ainda me sinto como um menino, às vezes. Eu comecei a buscar a numerologia aos 14 anos de idade, porque eu era extremamente curioso. Eu nasci numa família do interior com muitos primos, com muitos tios, e eu sempre gostei de analisar assim, o temperamento, a personalidade de cada um. E cada vez que nascia gente, morria gente, eu olhava no cemitério o nome, a data de todo mundo. E os meus primos nasciam, eu esperava para ver a cor dos olhos, né? Que antigamente a gente nascia todo mundo de olho fechado. Hoje já nasce de olho aberto. Eu já nasce cantando, já nasce andando dente, e andando, né? De skate. Mas era uma surpresa e eu sempre gostei de observar tudo isso. Então fui uma criança curiosa, fui uma criança perguntadora e tudo que eu descobri eu ia anotando e fiquei encantado com esse mundo, de conhecer esses padrões das pessoas. Eu decorava o aniversário de todo mundo. Então, até hoje, eu sou o agenda. As pessoas falam, tem alguém fazendo aniversário hoje? Eu falo todo mundo, que eu lembro. Todos os artistas, todas as pessoas que eu conheço da mesma data, eu conto para as pessoas. E então, eu descobri a numerologia com 14 anos e comecei a estudar. Já sabia a data de todo mundo da minha família. Eles foram aí os meus focos. Eu fiz experiências. Foram cobaias. Foram cobaias. E fui estudando, fui descobrindo, fui observando isso, como é eficiente essa questão. Nós temos padrões invisíveis aí que nos influenciam. A humanidade tem isso. Fora as experiências de cada um, a gente tem uma informação que a gente traz do nosso nascimento. Então muita gente conhece de astrologia, que é bem popular, mas numerologia ainda não.
E eu me encantei pela numerologia, porque ela é muito prática. Ela não usa grandes símbolos, ela não é tão atrativa, porque você vê um leão pulando do fogo, um centauro jogando uma flecha, você puxa todo aquele imaginário, né? Nossa, eu sou assim. Mas os números são meio frios, né? Mas aí eu descobri que não. Eu queria começar a falar sobre numerologia, te pedindo para descrever um pouco o que é numerologia. Porque assim, as pessoas... Existe, acho que um mito, não só com numerologia, mas com astrologia e com outras ciências mais esotéricas, de que elas sejam aquelas... Sabe aquela coisa de astrologia, horóscopo de jornal, horóscopo de revista... ou aquela numerologia que é dicas de boa sorte, coisas do tipo. Então, a gente sabe que a numerologia é uma área extremamente séria e estudada. Quando estudada seriamente, ela tem resultados consistentes, assim como a gente sabe da astrologia, do tarô, enfim. Todas essas práticas, elas têm o seu lado de estudo mais aprofundado, que é o teu caso com relação à numerologia. Então eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo o que é numerologia, qual é o fundamento da numerologia. Perfeito isso que você falou. Tem essa questão que populariza, né, que são esses mitos que vão parar na televisão, algumas coisas, modifique a letra, modifique o nome, mas na verdade, por trás da numerologia tem os numerologistas. Eu sou numerologista, um pesquisador do assunto, e eu faço essa análise dos padrões, eu observo e, claro, muito do que vai para a TV, para a revista, é uma coisa muito abrangente, é uma coisa comercial, para chamar esse público, mas sim, ela é muito profunda. Então a numerologia é uma técnica de autoconhecimento que ajuda as pessoas a alinharem os potenciais delas, o propósito de vida, para aquilo que elas desejam. Então elas fazem um casamento dos desejos com um propósito que elas trazem que é inato. A data de nascimento da gente não é por acaso. É como se existisse uma força espiritual mesmo, e a gente vem quando é determinado para a gente vir. Na época que a gente tem que vir, no mês, com o nome que a gente tem que vir. O nome talvez não, os números que estão por trás do nome, porque na numerologia a gente converte tudo, não só a data, mas o nome das pessoas para números, e vai estudando esse potencial de cada um de acordo com o seu mapa pessoal. A data de nascimento não é você na numerologia. Você na numerologia é o seu nome. A data de nascimento, no entanto, ela é um mapa. Na data de nascimento está o que você veio aprender, quais são os desafios. E nas revistas a gente tem um número, né? O mapa, na verdade, tem 14 números. E é a partir deles que a gente vai montando aí o quebra-cabeça de cada um. E não existem dois mapas iguais. Então, quando a gente vê na revista... Eu me lembro que teve uma época que tinha assim, um boom de assuntos tratando de numerologia. Principalmente quando aconteceram situações como, por exemplo, Sandra de Sá, que fez um ajuste no nome, Jorge Benjor, que fez um ajuste no nome, e não sei quem mais que duplicou uma letra do nome. Então, assim, popularizou-se muito a temática da numerologia, mas muito nesse foco de alteração de nome, alteração de assinatura, como se a numerologia se reduzisse a isso. Exato. E assim, da minha posição de leigo sobre o assunto, eu já tive a oportunidade de ter contato e de fazer estudos numerológicos com pessoas muito sérias. Eu sei perfeitamente que não é esticando a perna da assinatura, nem é multiplicando o número de letras Es, quer dizer, artificialmente você consegue alcançar um número, mas nem sempre esse artificialmente ele é produtivo, digamos assim. É verdade isso? Ou eu estou equivocado? Sim, as pessoas que mudam o nome, elas têm esse efeito da crença delas. Elas têm uma ascensão e depois elas voltam para o estado original. Porque, assim, o talento é da pessoa, tá ali e ela tem que estar na área dela. No caso dessas pessoas que mudaram, realmente elas fizeram uma tentativa de ter mais sucesso. E no caso delas foi promissor, porque elas anularam algumas coisas. Mas assim, o talento elas já tinham. Já está lá, Sandra de Sá, por exemplo. Ela já tem números artísticos no mapa dela. Ela é uma pessoa talentosa. Mas aí você percebe a sonoridade da letra, né? A sonoridade desse nome. Sandra Sá e Sandra de Sá. Sandra de Sá, ele é mais abrilhantado. E... nesse nome Sandra Sá, olha o que acontece, a gente já começa a entrar nas técnicas. Sandra Sá é quase um cacófono. A letra A e a letra S, elas têm o número 1 na numerologia. Então, quando você tem Sandra Sá, você forma um asa.
ali no final, né? Sandra, Sa. E tem 3 números 1. Isso nunca é interessante para numerologia. Você tem que ter números variados. Sempre que você entra 3 vezes em um mesmo número, você tem uma sobrecarga daquilo. No caso do número 1, é um número muito independente, muito individualista. E quando ela colocou o de, Sa, ela quebrou isso, tá? Mas o nome dela de nascimento é mais extenso do que isso. Então, literalmente, é um nome artístico e ele precisava ficar interessante. E foi isso que eles conseguiram. Esses nomes que têm essa fonética, né? Benjó, Sandra de Sá, Ingrid Guimarães, normalmente eles são nomes mais atraentes. Então eles pegam muito melhor, né? Tem gente que faz alterações visando um número e o arranjo não fica bonito. Então a gente tem que observar as duas coisas. É importante que tenha o profissional envolvido para ele fazer o cálculo, porque tem vários tipos de numerologias, algumas não se encaixam nas nossas letras. Os números, eles são a linguagem universal, mas as letras não. Eu não consigo usar a numerologia comum para fazer um cálculo de um nome egípcio, de um nome chinês. Então a numerologia, ela se encaixa no nosso alfabeto e é importante a gente usar a numerologia ocidental, que é a pitagórica, tá? Então, é uma referência, mas para que seja eficiente, você precisa usar a nossa tabela numerológica para o nosso alfabeto, que tem 26 letras, e encontrar uma boa numerologia por trás de um nome fácil de pegar. Posso te dar um exemplo de boas numerologias que fizeram transformações assim? Então, vocês devem conhecer o livro O Homem que Calculava. É uma história incrível, muito legal, que envolve números, matemática, e é do professor Malba Tahan. E quando a gente ouve esse nome, a gente imediatamente pensa que se trata de um árabe, né, de uma pessoa de outra origem. Não, é um professor brasileiro chamado Júlio César. E por que ele escolheu esse nome? Porque isso aproxima ele da credibilidade para aquilo que ele está fazendo, né? Então, Malba Tahan é sucesso, porque é um nome sonoro, é um nome curto, é um nome que, nesse caso, né, ele sabia de numerologia, ele tem um livro de numerologia, não sei se vocês já ouviram falar, e é o número 3, que é um número de comunicação, que é um número de ensino, que é um número de expansão. Então ele conseguiu criar essa personagem. Então isso é interessante. Silvio Santos também, né, o nome dele, Cenoura Bravanel, tem o mesmo número que Silvio Santos. Ele manteve um número dele que é na área da comunicação, mas ele aproximou as pessoas mais simples, porque Cenoura Bravanel, sou eu aqui, você aí. Silvio Santos tem essas letras S sonoras aí que combina, né, com o cifrão de toda aquela ideia. Sem falar que o Santos, ele é parente de todo mundo. Todo mundo. De 90% do Brasil, né? Exatamente. Se fosse Silvio Silva, o Silvio Santos, ele teria parentesco com praticamente 90% da população. Sim. Isso acho que aproxima também, né? E são pessoas que estavam trabalhando na sua área, né? O mapa do Silvio, pessoas públicas não tem problema a gente fazer mapa para estudar, né? Isso dá um conhecimento, uma experiência, é o empírico. Eu digo isso porque às vezes os estudantes querem ver nome de gente que já morreu e a gente tem que respeitar, né, as pessoas. Pode olhar, mas você não faz um estudo, não sai contando, porque você está mexendo numa área sensível das pessoas, né? Mas pessoas públicas a gente pode fazer e a gente tem que se certificar desses dados, porque na internet tem muita coisa errada também. Então, ele é um caso, né? Ele tem caminho de vida 1, então ele veio para uma vida de independência. O 1 é fácil de pegar, é o primeiro. Ele vem ser pioneiro e vem fazer as coisas acontecerem, vem se realizar na área da comunicação, que é o número de nome dele, entendeu? Então é uma numerologia muito linda e ele desenvolveu isso. Por falar em números, vamos dar uma pincelada no que significa cada número. São 14 números, né, que você falou? São 14 números no mapa, mas a gente estuda os números puros, do 1 ao 9. Então dentro de um mapa, um número ele vai se repetir mais ou menos vezes. Que são as potências numéricas que a gente fala. Tem pessoas então que os vêm números principais são de 1 a 9. Isso. O 0 não entra. O 0 entra, ele aparece como desafio para algumas pessoas. E isso incorpora o estudo e as técnicas. Por exemplo, pela contagem do alfabeto, a gente não tem uma letra 0. Não. A contagem começa do 1. Começa do 1. Então o 0 ele não está nessa contagem porque ele não entra no alfabeto. Isso, exatamente. Tá. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em linhas gerais, qual é o significado de cada um desses números? Para onde eles apontam? Então é assim, gente. O número 1 é o primeiro. Ele é o pioneiro dos números. As qualidades do número 1, elas são de individualidade, de autossuficiência.
O poder desse número é o poder de começar, é a criatividade. E o lado negativo é não saber compartilhar. Para ele é difícil ele pegar uma ideia e ver outra pessoa usando, né? Então, todo número tem um lado positivo e um negativo. O 1 representa essa coisa crua. Eu nasci, eu vou acontecer, mas eu tô sozinho. Graças a Deus, né? Que tem um lado positivo e um negativo. Sim. Porque já pensou, se os números tivessem só um lado positivo ou só negativo, não faria sentido com a própria natureza humana, né? Não. Que a gente é uma balança de bom e não bom. Exatamente. Você já chegou no número 2, que é a dualidade. É uma lei da vida. Tem que haver os dois lados, tem o dia e a noite. Então o 2 ele é esse equilíbrio. Ele é o número que acompanha. Tudo que a gente usa, é a 2. Já é uma expressão do que é romântico, né? Então, o 2 ele é o número companheiro, cooperativo. Ele gosta de suavizar as arestas, né, do número 1. Ele é aquele que vem para acompanhar, para colaborar. O 2 não vem fazer sozinho. Então, ele é todo trabalhado para a questão do relacionamento. E é até fácil ver quando a pessoa tem o 1 e o 2, viu? Porque o 1 ele chega, põe o pé na porta e fala daquele jeito, não mede as palavras. O 2, ele é todo paciente, ele é cheio de dedos, é uma coisa bonita de ver. E aí a gente chega no 3, que ele tem um pouquinho dos dois, né? O primeiro que é fruto de uma operação. O número 1 e o 2 são números primos, então eles formam todos os outros no universo. O primeiro que vem é o 3, é a junção do 1 e 2, o masculino e o feminino, gera a criança. O 3 ele é o número da comunicação, da expansão, da sociabilidade. É um número fantástico, né? Que não pisa muito no chão. Então ele precisa concretizar com os talentos dele. O lado negativo do 2 é uma dúvida excessiva. Eu vou por ali, eu tento agradar todo mundo. E o 3 é essa dispersão. Às vezes ele cresce sem um foco, né? Então ele se dispersa. E os números eles vão dando a solução no número seguinte. O 4... ele é o quadrado, ele organiza, ele gera estrutura, ele gera raiz, né? A figura do 4 é uma casa, então é onde as coisas funcionam pelas regras, né? O 4 ele é estrutura, ele é lei, ordem, ao mesmo tempo pode ser excessivamente rígido, ele se ressente do que sai fora do padrão. Quadrado. E aí quem que vem depois? O 5. E olha o 5 começa quadrado, mas ele dá a volta por cima, ele fica redondo. Ele tem um pouco da objetividade dos números que são retinhos, né, dos algarismos mesmo, mas ele também é redondo, então ele é o molejo da vida. Ele chega na metade do caminho e ele fala, não, vou mudar. Não, você espera que eu seja assim? Então eu vou ser de outra maneira. O 5 ele é aquele impulso de liberdade, é aquela coisa provocativa, né? O 5 é o mais ousado dos números, é o número das mudanças e adora chocar mesmo, né? Falta uma constância nele, que é o desafio que essas pessoas vão ter, mas ele consegue se compensar e normalmente ele dá a volta por cima mesmo. É um número muito interessante, inclusive para as pessoas que buscam negócios, porque o 5 ele é altamente atraente, então isso é interessante, é um buscador de experiências. E o 6 é um número que gosta de compartilhar as experiências. 6 é o mais maternal dos números, eu brinco que ele parece até uma gestante, né? Ou um bebezinho na barriguinha da mãe. E ele é o número da família, ele é o número dos laços, das responsabilidades, ele que é o número sensível, ele é hospitaleiro, artístico, tudo que é decorativo está no domínio do número 6. Mas, ou ele é o hospitaleiro ou ele é o ressentido, porque nem todas as pessoas estão nessa onda sentimental que ele espera. Então, esse é o lado negativo dele. 7. Que é o mais místico dos números, né? Se você pega para ler a Bíblia, qualquer coisa vai falar do número 7 lá, milhares de vezes. A Gênese, ela é uma analogia numerológica fantástica, então no 7º dia, Deus descansou, né? O 7, ele é silencioso, categórico, discriminador, eu não me misturo, eu tô aqui, ele é estudioso, ele é aquele mundo interior, o pensamento, a mente, as ideias, o professor, o mestre, o espiritualista, e no silêncio tem grande força, mas também tem grande frieza às vezes, né? A gente precisa saber compartilhar nesse mundo. E o 8, ele é a materialidade, ele traz toda a criação dos números anteriores para a matéria. É um número de justiça, é um número que representa ciclos. Depois eu queria falar um pouco disso. A gente está vivendo um ano 8. 2024 é um 8 para a numerologia. O 8 ele é um número extremamente poderoso, extremamente justiceiro, é um equalizador. É o número do poder da concretização, mas também é o número da cobrança, né?
associada a karma, a cobranças, a perda de posição ou ganho de posição. E 9, que é a união de todos os números, é a universalidade, ele é um número de expansão. 9 matemático é um número indestrutível, você pode multiplicar ele, dividir, ele sempre volta para o número 9, então ele é análogo ao círculo, né, que é também um número contínuo, e é um número que tem um propósito de espiritualidade também, tudo está dentro dele. Então ele tem enorme potencial de conhecimento e ele vem compartilhar. O que acontece quando você é o 9, o lado negativo dele é que ele pode acumular toda essa experiência de forma egocêntrica, e é o negativo do número. O 9 ele tem uma onipotência, uma onipresença, que pode ser perturbadora para os outros números. Ele traz muita determinação, mas ele também representa finalização, fatalidade. Então, quanto mais alto o número, mais ele é complexo, mais ele precisa de atenção da pessoa para aquilo que ela está fazendo na vida dela. E aí, você falou que queria falar um pouco mais do 8. Sim, todos nós, independente do nosso mapa numerológico, né, que eu tenho o meu, você tem o seu, elas têm o delas, a gente vai passar pelos números indistintamente. Então, o ano de 2024 é um ano 8 para a numerologia, que é 2 mais 2 mais 4 igual a 8. Então, a cada 9 anos, a gente passa por todos esses números. E os números, eles mostram os acontecimentos mais interessantes daquele ano. Políticos, as questões decisivas, né? E o 8, ele tem esse significado de ser um número mais forte para o que está acontecendo. Ele é a lei de causa e efeito. Então, o que está acontecendo na natureza, por exemplo, isso já aconteceu antes. A natureza, a gente passou pela evolução, as glaciações, muitos aquecimentos, uma reforma da natureza, e sempre que vem o 8, isso fica ainda mais forte, mais intenso. É por causa do 8? Não, porque o número ele só reflete uma coisa que a meteorologia já está mostrando, a gente só consegue fazer uma leitura do que se intensifica ali. E esse ano as temáticas que iam estar em torno de nós seriam já essa questão do meio ambiente, reforma prisional, política, direito. Então já são os assuntos que mais estão pegando, né? Se você observar a mídia, as notícias, você vê que já são os assuntos que estão sendo mais fortes, tá? E isso aqui, em outubro do ano anterior, todo numerólogo, todo astrólogo já começa a falar das questões que estão por vir de acordo com o número. O que esses números refletem? Então, não é surpresa no mundo esotérico nada do que está acontecendo. Os governantes, as pessoas responsáveis, elas têm que se atentar, né? Porque eles são os primeiros a serem cobrados. E a gente tem essa questão da construção em cadeia, mas também destruição em cadeia. É um número muito potente, é um ano muito, muito forte. Então, é voltado para essa reconstrução. Todo mundo tem que cumprir o seu papel. As pessoas têm que ficar mais profissionais ainda, cobrar mais umas às outras, porque esse é o significado do número 8. Intenso, né? Intenso. 2025 é 9, então o que é que pode se esperar de 2025? Todos os assuntos que não fizerem mais parte do todo, eles vão ser eliminados, eles vão ser finalizados e vários assuntos vão chegar ao fim, tá? É um ano de limpeza, o ano 9, ele é um ano que as coisas acontecem mais rápido. Os assuntos do passado, eles vêm para ter um desfecho no ano 9, então ele é mais intenso ainda que o número 8. O 8 ele é o ano do inventário. Essa aqui é a sua responsabilidade, você vai ter que cumprir, você vai ter que fazer, ninguém pode fazer por você. No 9, se você não resolve, você perde aquilo. Encerra, seja por resolução, seja por não resolução. Isso. É o número do desfecho, realmente. Tá. Então ele independente do que você faça, se você tomar conta para resolver as pendências, vai resolver e pronto. Se você não tomar, o universo resolve por você. Sim, e às vezes é doloroso, né? A gente se acomoda com certas coisas. Isso a gente está falando do ano universal. Isso é uma influência global, né? Cada pessoa tem o seu ano pessoal. E quando eu estou no meu ano 9, normalmente ele é o ano mais sentido pelas pessoas, porque ele é um ano que tira você da sua zona de conforto, ele mostra de maneira mais forte o que não está se encaixando mais para você tomar uma decisão. Muita gente tem aí questões de saúde no ano 9, o relacionamento começa a perturbar, mas só o que é ruim começa a inflamar, tá? Para você dar um desfecho naquilo. Como é que é feito
esse cálculo do número da pessoa, para você saber o número de determinada pessoa? O número do seu ano pessoal, por exemplo, que é esse que eu dei exemplo agora, a gente sempre usa o número universal. Então, por exemplo, agora é 8. Qual é o seu aniversário? Posso dar um exemplo? 1 de janeiro de 1957. 1 de janeiro. Então, 1 de janeiro, 1 mais 8. Eu ignoro o seu ano, eu vejo esse ano para você. Então, 1 mais 8, eu tenho um 10. Aí eu reduzo. 1 mais 0, ou corto 0, é 1. Então, é um ano 1. É um ano para jogar sementes, é um ano para começar novos projetos. A pessoa ela vai para frente quando ela deixa o passado para trás. É um período fértil, é um período de iniciar uma nova empresa, uma nova atividade, de modificar os seus hábitos para você ter mais saúde, ter mais longevidade, né? O 1 ele tem chão pela frente, então tudo que a gente começa no ano 1 tem grandes chances de frutificar, né? Então é momento de ação. Então esse cálculo que você fez é o número do ano pessoal. Do ano pessoal. Isso. Eu já vi em algumas situações as pessoas somarem a data, o dia, o mês e o ano de nascimento. Esse daqui, que número? Esse é o caminho de vida, é o propósito de vida, é o que cada pessoa veio fazer na vida dela. Depois que eu sei meu caminho de vida, eu tenho 2 caminhos para trabalhar com ele. O primeiro é profissionalmente. Então, se o meu caminho de vida é 5, 5 é um número de mudanças, aventuras, lazer, experimentação. Aí eu tenho o caminho de vida 5 e eu arrumo um trabalho numa agência de turismo. Poxa, que legal, as pessoas que vão me procurar, elas estão procurando férias, elas estão procurando lazer, e eu vou aprender mais sobre isso para poder trabalhar com elas. Eu matei 2 coelhos numa cajadada. E o segundo caminho, qual é? No caso, essa pessoa, ela precisa, para ela se equilibrar, para ela viver plenamente a experiência 5, ela vai precisar de umas férias distante de onde ela trabalha. Ela vai precisar de uma vida social final de semana, para ela se equilibrar. Então lembra que eu te falei que são 14 números no mapa? Eles têm uma certa hierarquia, né? O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro é o caminho de vida, é aquilo que você veio cumprir. É por esse motivo, nos conceitos da numerologia, que nós nascemos. É para isso que a gente está aqui. É isso que eu tenho que conseguir fazer. Eu entro em algum lugar, eu chego em algum lugar, eu tenho que conseguir mobilizar aquela energia para engrenar tudo. Meu ano, por exemplo, 1 de janeiro de 57, pela minha conta aqui em Vista Grossa, deve dar 24. É o 6, é isso mesmo. É 24. 1957 foi um ano 4 para numerologia. Isso. 24 reduz para 6. Reduz para 6. Tá. Então é um número que fala de artes, beleza, decoração, cuidado. É um número que tem uma relação com a família. São pessoas que vêm trabalhar esse entendimento, a diplomacia na própria família. E para a numerologia, a família de sangue nesse caso, quando é o número 6, tá? São os laços que a gente tem. Então são as pessoas que vêm para cuidar, para serem hospitaleiras. O 6 ele aparece no mapa de muitos artistas, de pessoas que trazem, né, esse conforto para as outras. São as pessoas que estão na saúde, na arte, na medicina, porque eles cuidam. As pessoas que trabalham também com culinária, porque tudo é sobre receber o outro, sobre colocar as pessoas dentro de um laço. Isso para a sua vida inteira, esse número não muda. Apesar de você passar pelos anos, que vão estar aí em consonância com os seus ciclos, os seus objetivos, para a gente fazer uma eletiva, né, dos seus projetos, esse 6 não muda. É intransferível, impessoal, só você pode cumprir esse número 6. Tá? É bom falar isso, é bom esclarecer, porque assim, eu tinha uma noção básica dessa questão de um número básico, que é o seu número de nascimento, mês, dia e ano, mas essa mudança de ano trazendo flutuações nesse padrão aqui, em função do número do ano. Não é uma coisa imutável, quer dizer, não é que você não é que eu tenho o número 6 e eu vou ser 6 a vida inteira. Esse 6 ele vai manter, mas vai haver uma flutuação no meu percurso em função dos anos que eu vou vivendo e da soma do número desse ano. Né? Sim, e é ciclo dentro de ciclos, porque assim, caminho de vida é a sua vida inteira. Aí dentro do ciclo, desse ciclo maior do caminho de vida, tem os ciclos de nascimento. Então, por exemplo, eu poderia ter um caminho de vida 6 também, mas poderia ter nascido em outra data. Então, você é 1 do 57. Você passa por um número 1 no seu caminho, depois você passa por outro número 1 e passa por outro número 4, tá? Eu poderia ter um formato de 6, 9, 3 num ciclo de vida da pessoa.
Então tem número dentro de número, tem ciclo dentro de ciclo. Por exemplo, esse ano tem 365 dias, mas eu tenho 12 meses. Dentro desses 12 meses tem 30 dias. Esse ano foi bissexto? Esse ano é 366, é verdade. Eu lembrar, 366. Isso, então. E dentro do ano a gente tem os meses, e tem as semanas, e tem o dia. Tudo é ciclo dentro de ciclo, né? No ano a gente trabalha, o ano inteiro faz uma festa no fim do ano. Todo mês a gente trabalha, tem um salário. Todo dia a gente trabalha, tem o nosso sono recompensador. Então a gente tem ciclos dentro de ciclos. O seu caminho de vida 6 não é igual de outra pessoa que tem caminho de vida 6. Você nasceu no dia 1, né? O 1 você vai ter essa energia da espontaneidade, da irreverência, do chegar, do acontecer. Vai ser uma pessoa que fala com desenvoltura, porque o 1 ele é espontâneo, ele é brilhante, ele é criativo, dentro desse número 6. Então tudo influencia. Por isso que a gente tem que montar o mapa da pessoa. Uma pessoa que tenha o 6 e que tenha muito número 1, ela pode reagir num primeiro momento. Ela se vê como o lado independente do 1, porque aquilo se tornou muito mais confortável para ela. Mas ela tem que se conectar com o 6. Lembra? Porque existe uma hierarquia. Eu tenho que viver esse número da minha data de nascimento. Em todo mapa eu vou encontrar algum contraste. É aquela, lembra, positivo e negativo, o fácil e o difícil. Então é por isso que a gente seguia pela numerologia, para mostrar para a pessoa que ela tem mais possibilidades, mais tendências, mas ela tem que ir pontuando uma a uma. Então, gente, olha, não vale a pena só fazer aquele cálculozinho que a revista ou o jornal mandou fazer. Soma o dia, hora, dia, mês e ano, e aí veja qual é o seu número e olhe na tabela. Não adianta, não é só isso. Tem que ter todo um trabalho, por isso que no princípio da conversa eu estava falando que existe uma questão de estudo, de ser um estudioso, de serem pessoas que aprofundam o conhecimento. Então, além de fazer aquele número de nascimento, aquele número da data de nascimento, o mapa como um todo é que vai sugerir, não vai dar fórmula mágica, vai sugerir caminhos, percursos, coisas que possam se dar atenção a elas para tentar fazer ajustes na estrada, né? Isso mesmo. Por falar em ajustes, a dica de hoje é esse livro aqui, Rubra, um livro de poemas de Ana Luísa, uma querida amiga, está na 2ª edição. São poemas belíssimos, são poemas que a Ana passou muitos anos produzindo e guardando, e finalmente a editora Laranja Original decidiu nos prestigiar, nos favorecer com o lançamento desse livro. Fica de olho, piscou, tem dica. Mas vamos aproveitar agora e falamos de um livro agora na dica, e vamos falar de outro livro aqui, que é o seu trabalho como escritor, Numerologia, Os Pilares do Autoconhecimento. Os 4 pilares do autoconhecimento. Marcos Cardoso. Olha, Isso. Marcos Cardoso. Deve ter um estudo numerológico aqui, Tem. para que poderia ser Marcos Paulo, ou poderia ser Marcos Paulo Cardoso, ou poderia ser Paulo Cardoso, mas certamente o numerólogo examinou, estudou e entendeu que Marcos Cardoso era mais adequado. Né? Para essa área do autoconhecimento, da espiritualidade, eu escolhi esse nome. Esse nome ele traz um 9, que é um número da literatura, que é um número da escrita, que é um número do ensino. Lembra aquela expansão, compartilhar? E esse livro, Zé, eu escrevi, ele ficou pronto na pandemia. E aí não deu para fazer aquela divulgação, não deu para convidar as pessoas, mas eu divulguei ele. E qual foi a minha ideia com esse livro? Abordar os 4 números mais importantes do mapa, por isso que são os 4 pilares. Então esse que a gente conversou aqui, o caminho de vida é o primeiro, mas tem um número extremamente importante para as pessoas também. Todo mundo quer ser feliz. E a gente tem um número no mapa que é o número da alma, que é aquilo que eu gosto, que é aquilo que eu busco. Nesse livro eu ensino você a calcular esse número e quais são as atividades para você se sentir feliz com o seu número. Temos 4 números que são os principais, e eles já são 50% do estudo numerológico, e eu quis focar só nisso com esse livro. Eu já li uns 80 livros de numerologia, e o pessoal se empolga, quer contar todo o mapa numerológico, e acaba ficando 2 páginas para cada número. Esse a gente está falando dos 4 mais importantes para que as pessoas possam se desenvolver. E aí eu te pergunto, esse é o primeiro livro? Esse é o primeiro livro. Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Eu tenho alguns e-books também, e esse ano vai sair outro. Tá. E lá no teu Instagram, as pessoas conseguem obter mais informações sobre o teu trabalho, sobre o teu percurso, Sim. inclusive tentar, se precisarem, se quiserem fazer um mapa, Sim. fazer contato. Lá pelo seu Instagram é possível fazer isso. Através do meu Instagram. A gente vai deixar aqui na tela da entrevista, do vídeo, o teu Instagram, para que as pessoas eventualmente
queiram conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho como numerólogo, ou até mesmo requerer algum tipo de ajuda ou algum tipo de, enfim, produto, até mesmo para comprar o livro. O livro está nas livrarias? Ele está na Amazon, ele está em todos os marketplaces. Tá bom. Esse livro aí ele é feito sob demanda, que é o futuro. Eu entendo. Eu sei perfeitamente, é o que está se fazendo hoje. Alguma coisa mais que você queira acrescentar, que eu não tenha perguntado, que eu não tenha... Sim, gostaria. A numerologia, ela é uma técnica de autoconhecimento, mas ela também permite você explorar isso através dos seus filhos, através da sua empresa. Então existe numerologia para tudo. É feito um estudo pedagógico para quem quer entender essa criança que veio, que às vezes já veio aí com uma informação além daquela que os pais têm para oferecer para ela. Então é importante conhecer o seu filho. Quando você vai ter uma empresa, é interessante ver se você tem sociedade no seu mapa numerológico ou não. O seu estudo vocacional, a numerologia traz os nossos números, os nossos talentos, e todo mundo tem uma área que é de mais sucesso, é uma área mais promissora para essa pessoa, e é legal ela seguir isso. Então existem muitos serviços da numerologia para o autoconhecimento, e para a gente conseguir se entender também com aquelas pessoas que estão em torno de nós. O autoconhecimento é uma das chaves, é uma das questões mais poderosas que a gente tem para conquistar o sucesso e para manter o sucesso também. E aí eu acho que é interessante reafirmar que, assim, não é só ter o número, né, gente? Não é só ter, eu tenho um número maravilhoso aqui, um número maravilhoso acolá, no mapa, meu mapa é cheio de números maravilhosos. Mas se você não fizer a sua parte para fazer com que esses números realmente tenham eco, não funciona. Claro. Eu vou ficar sentado em casa porque meu mapa astral ele só tem número bom. Então eu não preciso fazer nada que vai cair do teto o sucesso. Não é bem assim, né? Zé, e eu trabalho muito essa questão, porque populariza demais aquelas pessoas que vendem soluções mágicas para as coisas, né? E tem muita gente que promete uma mudança de assinatura vai anular suas energias negativas. Isso não tem nenhum fundamento. Não tem nenhum fundamento. A gente nasce e é do desafio, é da dor de crescimento que a gente consegue progredir. Vai passar por... Todo mundo vai passar pelo falecimento de um familiar, todo mundo vai passar por altos e baixos. A gente vem para cá para isso, para crescer. Aqui é uma escola. Não é possível anular isso. É possível você se conhecer e saber quais são as suas ferramentas. Não é mudando o nome, não é. Tem que ter o seu esforço. Mas se você souber a direção certa, é mais produtivo você se movimentar. Então é isso. Marcos, olha, foi um prazer enorme conversar contigo. Eu vou ler curiosamente esse livro e eu acredito que quando eu acabar de ler, eu vou estar ligando para você para dizer assim, faz o meu mapa, porque agora eu fiquei super curioso. Eu já fiz um mapa numerológico há alguns anos atrás, mas não me lembro de mais nada. Prazer imenso conversar contigo. Queria agradecer a generosidade, a disponibilidade por estar aqui e fazer um agradecimento especial ao Dr. Rodrigo, que foi quem botou você no nosso caminho aqui, que é um querido, meu oftalmologista, meu oftalmologista predileto. Também agradecer a ele por ter feito a indicação. Eu quero agradecer o convite, muito obrigado, né? Ele convidou, mas ele indicou, mas vocês me convidaram, fico super feliz. Muito obrigado à produção, muito obrigado pelo carinho, a oportunidade e com certeza, pode me procurar. Tá bom, então para antecipar a ansiedade, eu vou depois te passar meus dados para você fazer o mapa. Com certeza. Mas aí a gente mantém em off, porque eu não vou entregar aqui. Isso Querido, mesmo. muito obrigado. Obrigado demais assim, pela generosidade e pela presença, tá bom? Muito obrigado. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios. Um canal de entrevista com personalidade nova toda semana, num papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente!